Olá, turma! Continuando as nossas discussões, conversaremos agora sobre o gênero lírico. E aí podemos nos perguntar, né, de onde vem o gênero lírico? O adjetivo lírico, ele vem do nome da lira, que era um instrumento musical utilizado pelos gregos para acompanhar seus cantos. É a partir daí que surgem também as expressões, né, poema lírico e poesia lírica. Ou seja, a partir desse instrumento que era utilizado para acompanhar os cantos, que surge as expressões gênero lírico, poema lírico, poesia lírica. Até o final da Idade Média, os poemas eram cantados, mas pouco a pouco foram afastando-se do acompanhamento musical e o texto passou a ser mais trabalhado formalmente através da divisão estrófica, da medida dos versos e do esquema rímico. Então, o que que acontece? É a partir daí, né, a partir da Idade Média, que esses poemas eles passaram a ser mais trabalhados a partir da versificação, das estrofes, das rimas, do ritmo, porque até então os poemas eram basicamente, né, poemas cantados. Em relação ao conteúdo, a poesia lírica geralmente traz um eu confessando suas emoções, seu estado de espírito. Então, como nós vimos, a epopeia é objetiva, né? Já o gênero lírico, a poesia lírica, ela é mais subjetiva. Por quê? Porque geralmente são textos, né? São poemas que vão confessar as emoções do eu lírico. Quem é o eu lírico? A voz que fala no poema, não é isso? Então, geralmente são textos que têm uma carga de subjetividade muito grande. O lírico está associado ao emotivo, ao subjetivo. Então, quando nós falamos no gênero lírico, automaticamente, né, já vem essa ideia de emoção, de subjetividade. E o conteúdo da poesia lírica vem dos juízos subjetivos das emoções, das alegrias, das dores, das angústias, que em determinado momento ocupam lugar na consciência do poeta e em outro momento ocupam lugar na poesia que ele compõe. Então, essas poesias, elas vão ter, geralmente, né, vão ter esse caráter mais subjetivo, mais voltado para as emoções, alegrias, dores, angústias, ou seja, aquelas coisas mais íntimas. E a poesia lírica, ela ocorre de vários tipos, ok? Um dos tipos de poesia é o soneto. O soneto, geralmente, é aquele poema que é composto por dois quartetos e dois tercetos. Ah, professora, o que é quarteto e o que é terceto? Quarteto é quando eu tenho uma estrofe formada por 4 versos. Se vocês observarem, este poema ele possui 2 quartetos, ou seja, possui 2 estrofes formadas por 4 versos, e possui 2 tercetos, que são as 2 últimas estrofes formadas por 3 versos. É por isso que eles ganham o nome de soneto, quando o poema é composto dessa forma. Nós temos aqui um soneto de Vinícius de Moraes, que eu já falei para vocês que eu sou apaixonada pela poesia de Vinícius, né? Em que ele vai dizer: de tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo e sempre entanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso e derramar meu pranto, ao seu pesar, ao seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte e a angústia de quem vive, quem sabe a solidão, o fim de quem ama, eu possa me dizer do amor que tive, não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Então, aqui nós temos um exemplo de soneto, né? Uma poesia que se apresenta dessa forma, né? Sua estrutura é composta por 2 quartetos e 2 tercetos. Além do soneto, né, outro tipo de poesia é a balada, que a balada é um poema narrativo, ou seja, é um poema que vai narrar uma história. Ah, professor, isso não é epopeia? Lembra que a epopeia é escrita no formato de poema, porém,
ela vai narrar feitos heróicos, não é isso? Fatos heróicos. Já a balada é um texto escrito no formato de poema, mas que vai narrar histórias de amor, por exemplo, né? E aí aqui nós temos um exemplo que já foi citado anteriormente, Balada do Amor através das Idades, né? Um poema de Carlos Drummond, que nós estudamos na nossa aula do dia 2 de novembro, em que vai narrar uma história de amor, né? Eu te gosto, você me gosta desde os tempos imemoriais. Eu era grego, você troiana. Troiana, mas não Helena. Saí do cavalo de pau para matar seu irmão. Matei, brigamos, morremos. Como é um poema que vocês já conhecem, né? E eu tenho outros tipos de poesia para apresentar para vocês, só por essa primeira estrofe aqui que eu li, dá para observar, né, que se trata de uma poesia que está narrando uma história. Então, para essas poesias que narram uma história, nós damos o nome de balada, ok? Continuando, nós temos também a elegia. A elegia é um poema lírico melancólico sobre a morte e a tristeza. Aí aqui nós temos um exemplo de um poema que o título do poema é Cântico do Calvário. Só o título, né, já nos remete a essa ideia de melancolia, de tristeza. E aí o autor ainda diz mais: a memória do meu filho morto a 11 de dezembro de 1863. Ou seja, essa informação vai concretizar ainda mais que se trata de um poema que vai falar sobre morte, sobre tristeza. E o eu lírico diz o seguinte: eras na vida a pomba predileta, que sobre um mar de angústia conduzia. O ramo da esperança eras a estrela, que entre as névoas do inverno cintilava, apontando o caminho do ao pegureiro. Eras a messe de um dourado estio, eras o idílio de um amor sublime, eras a glória, a inspiração, a pátria, o porvir de teu pai. Ah, no entanto, pomba, varou-te a flecha do destino, astro, engoliu-te o temporal do norte, teto, caíste, crença já não vives. Correi, correi, ó lágrimas saudosas, legado acerbo da ventura extinta, dúbios archotes que a tremer clareiam a lousa fria de um sonhar que é morto. Então aqui, a partir da leitura desse poema, né, de Fagundes Varela, a gente pode observar que é um exemplo de elegia. Por quê? Porque vai falar sobre melancolia, morte e tristeza, certo? E nós temos também a ode. A ode é um poema de exaltação, entusiasmo e alegria. Aí nós temos um poema, né, que o título do poema é Ao Shopping Center. E diz o seguinte: pelos teus círculos vagamos sem rumo, nós almas penadas do mundo do consumo, de elevado ao céu pela escada ao inferno. Os extremos se tocam no castigo eterno. Cada loja é um novo prego em nossa cruz. Por mais que compremos, estamos sempre nus. Aí aqui nós temos um poema, né, que é uma ode, ou seja, está exaltando o shopping center. Mas exaltação pode ser uma exaltação positiva ou negativa, né? Aqui, na verdade, essa exaltação ao shopping center é uma exaltação que está criticando o quanto eles contribuem para uma sociedade consumista, né? Mas é um exemplo de ódio exatamente por ser uma poesia que traz, que apresenta, né, essa exaltação, por mais que seja negativa, mas é uma exaltação. O idílio. Gente, idílio é um poema lírico sobre a vida pastoril e bucólica. Nós temos aqui um exemplo, né, de um poema que diz o seguinte: vamos, disseste, e eu disse logo, vamos. Lá no céu, nos pássaros, nos ramos, uma alegria esplêndida e sonora, e tu, abrindo ao sol, como uma tenda, tua sombrinha de custosa renda. Partimos, ambos, pela estrada afora. Eram pastagens largas, eram roças, carros de bois, currais, barreadas choças e rústicos galpões de pau a pique. Só tu, nessa bucólica simpleza.
com teu tule de casimira inglesa, punhas uns tons de mundanismo chique, e a poeira e o sol queimante, e a dura estrada, nos papagaiando, sem sentirmos nada, seguimos num sonho encantador. É que a felicidade, como um vinho, fazia-nos andar pelo caminho, tontos de gozo e bêbados de amor. Por que é um poema idílio? Porque vem trazendo essa questão dessa vida bucólica. O que é uma vida bucólica? Uma vida no campo, uma vida pastoril. E é que a gente observa isso, né? Vai falar sobre as pastagens, as roças, os carros de bois. Eu, por exemplo, estou vivendo essa vida bucólica, né? Desde o início da pandemia. Estou aqui numa zona rural. Acho que no momento que eu estava lendo o poema, vocês até ouviram, né? Os cantos de pássaro. Então, isso é uma vida bucólica, né? Uma vida interiorana. E aqui nesse poema a gente observa isso. Por isso que é um exemplo de idílio, certo? E a Écloga é um poema lírico sobre a vida pastoril e bucólica que recorre ao uso de diálogos. Observe que esse tipo de poema é muito parecido com o anterior. O que vai diferenciar é que a Écloga recorre ao uso de diálogos. Aí aqui nós temos um exemplo do poema Marília de Disseu, de Tomás Antônio Gonzaga, em que há um trecho aqui que o eu lírico está dialogando com Marília, né? Em que ele diz: porém, se os justos céus, por fins ocultos, então tirano mal me não socorre, verás então que os sábios, bem como vivem, morrem. Eu tenho um coração maior que o mundo. Tu, formosa Marília, bem o sabes. Um coração, e basta, onde tu mesma cabes. Observe que aqui, esse eu lírico, ele está dialogando com a Marília. Não é isso? A gente percebe nitidamente este diálogo. E é um poema, se vocês tiverem acesso a todo o poema, né, Marília de Disseu, é um poema que vai falar sobre um eu lírico que é pastor de ovelhas, né? Tem essa vida pastoril. Então, por isso que se trata de um poema que o tipo dele, né, é a écloga. E a sátira? A sátira é um poema lírico cujo objetivo é ridicularizar pessoas e situações, criticando e ironizando defeitos e vícios. E um dos reis da sátira, né, é o Gregório de Matos, um autor baiano. Aqui nós temos o poema Epigrama, em que ele diz, aqui ele está falando sobre Bahia, né? O que ele vai dizer? Que falta nesta cidade? Verdade. Que mais por sua desonra? Honra. Falta mais que se lhe ponha? Vergonha. O dema a viver se exponha, por mais que a fama a exalta, numa cidade onde falta verdade, honra, vergonha. Quem a pôs neste rocrócio? Negócio. Quem causa tal perdição? Ambição. E no meio desta loucura, usura. Aqui nesse trecho a gente já percebe, né, o quanto ele ridiculariza essa cidade baiana, trazendo apenas termos que vão criticar a cidade. Então aqui é um exemplo de sátira, ok? Essas foram as referências utilizadas e um abraço a todos e todas.